O caroneiro. Quem anda pelas estradas da vida sabe que algumas regras devem ser seguidas. E uma das principais diz respeito às caronas. É comum que encontremos pessoas fazendo o clássico gesto do polegar ao longo do caminho. É imprudente atender a tal gesto, mesmo que seja generosidade. Antes disso, é imprudência. Alguns diriam burrice. Eu fazia aquela estrada de 2 a 3 vezes por semana. Era um trajeto curto, 50 quilômetros, com várias propriedades espalhadas ao longo do trecho e muita mata. A estrada era de certa forma bastante bonita, principalmente em dias de sol. Às vezes acompanhado, mas na maioria das vezes sozinho. Naquele dia, o sol não tinha aparecido. Nuvens pesadas evitaram que ele desse cor às coisas. Tudo se tornara, naquele dia, frio e cinzento. Meu humor também. Já saindo da cama, bati com o joelho no batente da porta, o velho joelho, que já reclamara seus dias havia algum tempo, me negando o prazer que eu tinha, o futebol do final de semana. Se as vendas daquele dia não fossem realmente importantes, como sempre eram, aliás, teria adiado. Mas não podia. Deixei para ver no dia seguinte o resultado de errar a porta. Mas aquelas vendas eu não podia adiar. Seria a primeira vez que iria para aquelas bandas. Precisava conquistar aqueles clientes. Havia rodado pouco mais de 10 minutos. Mal saíra da cidade. Vejo um senhor de compleição física frágil, ao lado da estrada, fazendo o conhecido sinal de carona com o polegar. Sei que é perigoso, mas ele não parecia oferecer alguma ameaça. Parei no acostamento, roupas tortas, uma mochila velha, na cabeça um boné promocional de alguma agropecuária, todo torto, magro, não devia ter mais de 60 quilos. Quando lhe disse até onde iria, ele falou ser perfeito, pois desceria um pouco antes. A conversa não me agradava muito. Começou com "acho que vai chover". Então falou do joelho que doía. Lembrei do meu também. Aquelas alturas um tanto inchado. E logo estávamos falando mal do governo. Isso não era nada agradável. Seria melhor estar sozinho, ouvindo uma boa música. Sem contar o mau hálito de fumo. Os tradicionais paieiros, dentes amarelados e sujos. O sotaque acusava ser de descendente de europeus, provavelmente polonês ou ucraniano. Ele dizia ser agricultor. Em parte da estrada, quase chegando ao destino, o velho pede para parar. Desce humildemente. Pergunta quanto me devia. Digo que nada. Ele agradece e tira o boné de aba torta da cabeça, numa referência. Então, toma uma estrada à esquerda, as chamadas vicinais, e some da minha vista, rapidamente. O carro ficou impregnado pelo cheiro de fumo e tive que deixar os vidros abaixados por algum tempo. O dia voa. Visito a todos os clientes. A pequena cidade, cuja economia se dava com base na cultura do feijão e erva mate, era um prato cheio. Afinal, eu era vendedor de insumos para a agricultura. Volto para a estrada pensando que veria no caminho os últimos raios de sol. No retrovisor do carro já presenciara tal cena antes e era realmente algo lindo de se ver. Com boa música de fundo, seria perfeito. E era sexta-feira. O esperado pôr do sol no retrovisor acontecia ao meu lado. Uma long neck puro malte que caprichosamente me esperava. Muita gente acha que precisamos de muito dinheiro e sucesso para sermos felizes. Quão tristes são essas pessoas que não percebem que nos pequenos prazeres da vida reside a verdadeira felicidade.
É uma pena que sempre algo tem que acontecer para interromper um momento como aquele. Consigo ver, ainda longe, e apesar do lusco-fusco, alguém que anda perigosamente pelo meio da pista, reduzindo as marchas, cuidadosamente me aproximo do transeunte que ignorava o acostamento. Me encosto o carro. Logo percebo ser o velho, a quem eu dei carona no início da manhã. Ele ainda mantinha um boné torto na cabeça, mas não portava mais a sua mochila. Cambaleava pela pista. Pensei imediatamente que ele estava embriagado. Era o que qualquer um pensaria, afinal. Verificando que não havia risco, abordo o velho, que assim que sente minha proximidade, desaba ao chão. Consigo levá-lo ao carro e percebo que suas roupas, as mesmas que usava pela manhã, estão sujas de sangue. Era muito sangue. Tenho noções básicas de primeiros socorros e numa rápida verificação percebo não ser ele o dono de todo aquele sangue. Não se encontrava ferido, pelo menos não fisicamente. Algo terrível teria lhe acontecido. Durante o caminho que ainda tínhamos até a cidade, não houve conversa. Tudo o que lhe era possível era balbuciar frases soltas, palavras desconexas. Largado no banco do carona, tinha as mãos muito sujas de sangue e com isso sujava os bancos e o painel. Não devia estar embriagado, pois não senti cheiro de álcool. Eu já pensava em que tipo de encrenca eu teria me metido. Chegando à cidade, finalmente, rumo direto até o pronto atendimento emergencial, já é noite. Encosto o carro na vaga e desço, buscando ajuda. Assim que sou atendido na recepção, explico que tenho no carro um senhor que aparenta ter sofrido algum tipo de acidente e que não parece estar lúcido. Duas enfermeiras vieram em direção ao carro, uma delas levando uma cadeira de rodas. Eu confesso que estava bastante confuso e nervoso. Jamais havia resgatado alguém na estrada. O máximo que já me aconteceu, resgatar animais atropelados, levando-os a uma clínica veterinária, mas jamais, até então, um ser humano. Sou abordado por uma das enfermeiras e ela me diz desconfiada que não há ninguém no carro. A outra enfermeira parece confusa, mas não mais do que eu próprio. Vou até o carro e constato que falam a verdade. Como ele teria saído dali tão rapidamente nas condições em que ele se encontrava? Elas olhavam para mim sem saber o que fazer. E eu, sem saber o que dizer, olho para minhas mãos e consigo ver as manchas de sangue, assim como parte da minha roupa. Ainda sinto no carro um forte aroma de fumo. Decido não acionar a polícia. Com certeza as enfermeiras pensaram que eu estava drogado, ou talvez passando por um surto psicótico. Confusão é o que não queriam, assim como eu. Saio o mais rápido possível dali e vou para casa. A partir de então fiz bons negócios na cidade vizinha. Conforme já dissera, lá havia um campo fértil para os negócios. Conheci pessoas, fiz amizades, arrumei até uma namorada. Passava boa parte da semana por aquelas bandas e não demorou para chegar até mim a história do velho agricultor que teria num rompante de fúria e motivado por vozes que diziam ouvir assassinado a esposa e os filhos à faca. Dizem que depois de o feito saiu pelas estradas a pé e sumiu para o meio do mato, nunca mais sendo encontrado. Hoje eu continuo guiando por essas estradas 2 a 3 vezes por semana, sempre tendo na playlist música boa de qualidade. Normalmente ao meu lado uma long neck de puro malte. Às vezes o vejo de manhã pedindo carona. Sempre aceno e tenho como resposta o braço fino, tirando da cabeça o boné de aba torta. Ou encontro sob o pôr do sol, tropego em meio à pista, as roupas rotas, cobertas de sangue. Nunca mais parei o carro, mas sei que indiferente à música que eu esteja ouvindo, assim como ao belo crepúsculo que se desenha
caprichosamente ao horizonte. Ele sempre estará por ali. Às vezes ainda sinto, apesar de sozinho, um mau hálito de fumo, os tradicionais paieiros, e sei que tal cheiro jamais sairá do meu carro e que jamais me acostumarei a ele. De todas essas histórias, a maior certeza que tenho é de que aquela alma jamais encontrará a paz.